passado a gente tinha falado sobre o modelo tricelular e vimos as potencialidades e as falhas dele. Hoje ele não é mais utilizado, a gente só considera ainda do que restou do modelo tricelular ainda a célula de Hadley, tá? Mas fora dela, para regiões extratropicais, a gente diz que a circulação atmosférica é muito mais advectiva do que convectiva, ou seja, os movimentos se dão muito mais na horizontal do que na vertical. A troposfera ela não tem toda essa expressividade para ter movimentos verticais de longa escala quando você está saindo da região tropical. Tá? Hoje a gente vê alguns casos regionais. Tá? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre as monções. Qual é a ideia das monções? Eu vou mostrar aqui para vocês no globo, que isso começa a ficar um pouquinho mais claro. Funciona da seguinte forma. Ó, a gente tinha visto, né, que os ventos alísios, deixa eu botar aqui no Atlântico, os ventos alísios eles sopram de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul. Perfeito? Esse é o movimento. Quando eles fazem isso, né, eles saindo de nordeste no hemisfério norte e de sudeste, minha coordenação motora aqui, de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul, eles se encontrariam então no Equador geográfico. Só que o Equador geográfico ele não necessariamente coincide com o Equador meteorológico, com a zona de convergência intertropical. A gente já tinha visto sobre isso, que a zona de convergência intertropical, ela migra entre os hemisférios ao longo do ano. Então, quando é verão no hemisfério norte, a zona de baixa pressão, né, o ramo ascendente da célula de Hadley, vai mais para o hemisfério norte. Quando é mais no verão do hemisfério sul, ela tende a ir mais pro hemisfério sul, tá? A gente vai ver que a coisa não é tão simples assim, mas para uma primeira aproximação é essa a ideia, tá? Então o Equador meteorológico ele migra, né? A zona de convergência intertropical ela vai migrando. Ok. Então o vento alísio ele não vai até o Equador geográfico. Ele vai até o Equador meteorológico. Ele está saindo de uma área de alta pressão e indo em direção a uma baixa pressão, que vai ser esse Equador meteorológico. Então, vamos assumir aqui a situação de verão no hemisfério norte. Tá? Se é verão no hemisfério norte, o Equador meteorológico ele vai estar por aqui assim. Tá? Mais ou menos por aqui, as baixas pressões elas vão migrar para o hemisfério norte, tá? Então, o alísio de sudeste, o que ele vai fazer? Vai andando aqui, ele não vai parar na hora que ele bate no Equador. Não tem uma fronteira ali, não cruza o Equador. Não existe isso na atmosfera, né? Então, ele vai vindo aqui de sudeste, ele vai cruzar o Equador até chegar no cinturão de baixas pressões que está aqui no hemisfério norte. Perfeito? Só que quando ele faz isso, ele muda o sentido. Tá? Por que ele vai mudar o sentido? Lembra que a gente tinha visto aqui o desvio de Coriolis? Os ventos eles vão para a direita, para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte. Então toda vez que um vento cruzar o Equador geográfico, ele vai mudar de sentido. Tá? Então, o vento que vinha de sudeste aqui no hemisfério sul, na hora que ele cruza o hemisfério, na hora que ele cruza o Equador geográfico para chegar no Equador meteorológico, na zona de convergência intertropical, ele não vai fazer este movimento aqui, ó, não vai fazer uma linha reta. Até lá. Ele vai fazer isso daqui, ó. Ou coordenação. Aqui. Cruzou o Equador geográfico, ele... Tá? Ele soprava de sudeste, aqui no hemisfério sul. Na hora que ele cruza o Equador geográfico, ele passa a soprar de sudoeste. Até chegar na zona de convergência intertropical.
Tá? Então, o vento que vinha, grosso modo, de leste, que são os alísios, eles passam a soprar de oeste, quando é verão, no seu hemisfério. Tá? Então, é o alísio do hemisfério oposto que cruzou o equador geográfico. Tá? Com isso, ele passa a soprar de oeste. Ok? Mesma coisa vai acontecer para o hemisfério sul. Tá? Hemisfério sul, a gente tem o alísio de nordeste soprando aqui. Tá? Só que no hemisfério sul, então, quando é verão no hemisfério sul, o equador meteorológico, a zona de convergência intertropical, vai estar aqui mais para o hemisfério sul. Né? Então, o alísio que vinha de nordeste, ele cruza o equador geográfico, ele vira um vento de noroeste. Perceberam? Ele era de nordeste, cruzou o equador geográfico, passa a soprar de noroeste. Tá? Isso é que é a monção. Tá? Essa virada no sentido do vento alísio quando ele cruza o equador geográfico em função da zona de convergência intertropical, ela estar no hemisfério oposto. Tá? Então, repetindo, verão no seu hemisfério, a zona de convergência intertropical vai tender a ir para o seu hemisfério, o alísio do hemisfério oposto, para chegar lá, ele vai ter que cruzar o equador geográfico. Na hora que ele cruza o equador geográfico, ele passa a soprar de oeste. Então, o que era nordeste vira noroeste, o que era sudeste vira sudoeste. Tá? Então, é uma circulação que é característica de toda a região tropical. Tá? A gente costuma falar de monções, de clima de monções, só quando a gente fala da Índia. Tá? Índia, sul da China, mais ou menos aquelas bandas lá. Tá? Só que não é uma circulação que ocorre somente lá. Tá? Essa circulação ela ocorre em toda a região tropical, em toda a região que é dominada pelos alísios. A característica aqui da região indiana é que ela é muito mais contrastante em termos de região úmida e região seca. Percebe? Você tem aqui um pedação do globo que é só terra e um pedação do globo que é só mar. Tá? Então, quando o alísio cruzar esse hemisfério, ou na hora que ele cruzar o equador geográfico, ele vai estar trazendo ou um vento extremamente seco ou um vento extremamente úmido. Tá? Então, vamos pensar aqui. Situação de verão no hemisfério norte. Tá? Verão no hemisfério norte, a zona de convergência intertropical, que são a zona de baixas pressões, tá? É o ramo ascendente da célula de Hadley, ele vai estar se posicionando aqui sobre o continente. Tá? Então, a baixa pressão fica aqui sobre o continente, consequentemente, a alta pressão, o ramo descendente da célula de Hadley, está sobre o oceano. O vento sempre vai soprar da alta para a baixa pressão. Então, era um alísio de sudeste, que ele vira um vento de sudoeste. Tá? Então, muito cuidado, muitos livros didáticos colocam a monção como um vento vindo de sul. É sudoeste a monção indiana. Tá? Ela vem daqui assim, é esse o sentido, porque ele é o alísio de sudeste do hemisfério sul, que trocou aqui na hora que cruza o equador geográfico, ela passa a soprar de oeste. Tá? Então, ramo ascendente da célula de Hadley está sobre o continente, ramo descendente da célula de Hadley está sobre o oceano. Então, o vento vai soprar de uma área que é marcantemente oceânica, portanto, é um vento extremamente úmido, como um alísio de sudeste que cruzou o equador geográfico, passa a soprar de sudoeste. Perfeito? Então, essa é a época das chuvas na Índia. E por que é tão chuvoso? Justamente porque você tem, né, o vento está vindo de um pedação aqui que é só oceano. É muito marcante isso. Tá?
Contrário, inverno no hemisfério norte, portanto, verão no hemisfério sul. Então, a zona de convergência intertropical, ela está aqui mais para o hemisfério sul. Então, o ramo ascendente da célula de Hadley, tá? Baixas pressões aqui, altas pressões estão, portanto, sobre o continente. O ramo descendente da célula de Hadley está aqui sobre o continente. Então, ela faz isso daqui, ó. A célula vai fazendo esse movimento, tá? Então, a alta pressão se posicionando sobre o continente, a baixa sobre o oceano. O vento sopra da alta para baixa, então ele vai soprar como um alísio de nordeste aqui. Tudo bem que na hora que ele cruzar o equador geográfico, ele vai passar a soprar de noroeste, mas aqui, tipo, não tem indiano aqui para se preocupar com isso, né? A gente está preocupado só enquanto ele está soprando, ele continua soprando de nordeste aqui sobre a Índia, tá? Na hora que ele cruzar o equador geográfico, vai passar a soprar de noroeste. Mas, de qualquer forma, então, é um vento seco, vem desse interiorzão aqui da China, né, trazendo a estação seca para a Índia, tá? Então, é muito contrastante, assim, você chega, tem regiões da Índia que atinge 3.000 milímetros mensais, às vezes. Florianópolis é 1.500 anual. Tá? Então, não é realmente muito contrastante, assim, essa coisa da circulação, essa alternância, né, de estação seca e estação chuvosa na Índia. Tá? Mas isso acontece em toda a região tropical do planeta. Tá? Essa circulação, essa inversão do sentido dos alísios. Tá? Então, no inverno, o vento sopra de nordeste na Índia. No verão, o vento sopra de sudoeste. É isso que significa monção, né? Essa inversão do vento. Acho que é um negócio assim, a origem da palavra, né? Faz menção a essa inversão do sentido do vento. O vento vinha de nordeste e no verão ele passa a ser de sudoeste, trazendo as chuvas. Perfeito? Mesma coisa você vai observar, é a mesma circulação que você vai observar na América do Sul. Então você vê que no verão da América do Sul, né, o vento alísio de nordeste, né, na hora que ele cruza o hemisfério, o equador geográfico, ele passa a soprar de noroeste. É por isso que você tem as chuvas vindo aqui da região amazônica, indo em direção ao litoral. Tá? A gente sempre vê, o alísio ele sopra, né, do mar aqui para a terra, né, do Atlântico em direção à América do Sul. Sim, mas não fica assim o ano inteiro. Né? Quando chega no verão, aqui os alísios de nordeste, eles invadem o hemisfério sul. Tá? Só que eles trocam de sentido esse vento. Então vai ser as chuvas amazônicas que vão trazer, né, essa umidade aqui para todo o nordeste, sudeste, até sul do Brasil. Certo? Então é o mesmo mecanismo. A gente acha que são mecanismos diferentes que produzem as chuvas na América do Sul e na Índia. Não. A circulação atmosférica é a mesma. Tá? Ela é mais exacerbada no subcontinente indiano em função aí desse contraste que você tem entre massas de ar oceânica e continental. Tá? Então, essa descrição que eu acabei de fazer, né, os ventos característicos da região intertropical quando os alísios cruzam o equador geográfico. Então, quando a Índia está sob uma baixa pressão, ou seja, sob o domínio das ECIT, você tem a estação chuvosa. Quando ela está sob o domínio da alta pressão, que é o ramo descendente da célula de Hadley, você tem a estação seca. Por que eu apertei isso? Tá? Esse é o esquema, então, né? Então, o vento vindo de nordeste, vindo dos Himalaias aqui, e depois um vento vindo de sudoeste, trazendo as chuvas no verão. Tá? Mas sempre relembrando, frisa bastante isso, que essa circulação de monções, ela atinge toda a região tropical. Ok? Agora o conceito de massas de ar. O que nós denominamos como massa de ar?
A massa de ar é um centro de alta pressão, tá? Com características térmicas e higrométricas homogêneas. O que significa isso? Característica térmica, a temperatura. Higrométrica, sobre a sua umidade. Então, é uma grande área de alta pressão, mais ou menos homogênea em termos de temperatura e de umidade. Tá? Então, você vai ter massas de ar que são frias, massas de ar que são quentes, massas de ar que são secas, massas de ar que são úmidas. Tá? Onde é que se formam massas de ar? Não é qualquer lugar do planeta que se forma massas de ar. Tá? Regiões montanhosas são desfavoráveis à formação de uma massa de ar. Por quê? Porque a região montanhosa, a gente já tinha visto, né, o ar ele tende a se movimentar muito. A região montanhosa gera muita turbulência sobre a atmosfera. Como eu sempre digo, né, a relevância imensa dos estudos de geomorfologia para a compreensão da climatologia. Então, onde é que eu vou ter regiões que são formadoras de massas de ar? Tem que ser região plana. Geralmente são regiões de baixa altitude, mas isso não é uma regra. Tá? Mais importante é que seja plana e uma superfície homogênea, ou seja, não pode, um pedaço dela tem floresta, outro pedaço tem deserto, outro pedaço tem um mar interior, uma região mais ou menos, uma grande extensão do planeta que seja uma superfície mais ou menos homogênea. Um grande exemplo que a gente poderia dar disso são os oceanos, obviamente. Então, uma extensão enorme que é tudo água. E é tudo o mesmo nível de água, grosso modo. Tá? Então, os oceanos são grandes regiões propícias à formação de massas de ar. Grandes planícies do globo, principalmente quando a gente está falando da Sibéria. Tá? E alguns planaltos. Tá? Algum miolinho ali na América do Sul, né? Na África, dá para a gente pensar que são fontes de massas de ar importantes. Tá? E o que as massas de ar fazem? A gente já tinha visto, a atmosfera ela é um fluido, então ela não fica parada, ela se movimenta. Então as massas de ar elas vão se movimentando, levando para outros locais as características do seu local de origem. Vai havendo uma troca de energia e de umidade enquanto as massas de ar vão fazendo a sua trajetória. Então, se eu tenho uma massa de ar quente passando sobre o meu território, ela se formou numa zona quente, ela vai passar sobre o meu terreno, ela vai elevar as temperaturas no meu terreno. Ao contrário, se é uma massa de ar frio que vai passar por sobre mim, né, vinda da Antártida, do Ártico, né, de alguma região fria, né, ela vai provocar um rebaixamento das temperaturas no local. Tá? Então, como qualquer fluido, a mesma lógica vocês vão ver para as correntes marítimas. A gente já tinha visto, né, já tinha pincelado a respeito das correntes marítimas. Né? Então, uma corrente marítima quente provoca uma elevação da temperatura no litoral. Uma corrente marítima fria provoca um rebaixamento da temperatura no litoral. Mesma coisa fazem as massas de ar. Tá? Elas vão aquecer ou resfriar o terreno. Porém, como é um fluido, ele não é inerte. Uma massa de ar ela não vai manter as suas características pelo resto da vida. Ela se forma, ela vai se movendo, né? E eventualmente ela vai se dissipando, ela vai se desformando, né? Esse ar vai se misturando, né? Não existe fronteira na atmosfera. Esse ar vai se misturando com outros ares que vai encontrando no meio do caminho. Tá? Então, quando a massa de ar ela se forma, a gente fala, ela leva para os locais as características do seu local de origem. Beleza. Só que ela não vai conservar completamente imutável todas as características do seu local de origem. Tá? Não é porque uma massa de ar ela se forma na Antártida que ela tem que chegar aqui em Santa Catarina do jeito que ela saiu lá da Antártida. Não. À medida em que ela vai fazendo o seu caminho, ela vai se aquecendo.
Tudo bem que até ela se aquecer vai levar muito tempo, então ela chega aqui ainda fresquinha, tá? Mas ela não chega de forma alguma, ela chega aqui do jeitão que ela saiu lá da Antártida. Aliás, felizmente elas não conseguem chegar, porque Deus me livre, né? Se elas chegassem aqui do jeito que elas saíram lá da Antártida, a gente não poderia dizer que o Brasil é um país tropical. Ia ficar muito frio demais. Tá? Então é trazendo para outros locais as suas características do seu local de origem, mas inevitavelmente ela vai sofrendo algumas modificações aí no meio da sua trajetória. Tá? Tipos de massa de ar que nós temos. Então, a gente tem que definir as massas de ar de acordo com as suas características térmicas e higrométricas. Então, a gente vai classificá-las como quentes ou frias e úmidas ou secas. Vamos combinar isso 2 a 2. Você vai chegar em 4 tipos de massa de ar. Quente e úmida, quente e seca, fria e úmida, fria e seca. Quais são as regiões do planeta que produzem cada um desses tipos de massas de ar? As massas de ar quentes e úmidas, elas são formadas nas baixas latitudes, ou seja, regiões próximas ao Equador, tá? Regiões equatoriais e tropicais, tá? Geralmente regiões oceânicas, tá? E aí tem 2 questões importantes aí. Se você for observar o Equador terrestre, não tem uma área assim, né? Região tropical aqui. Não tem nenhum pedaço do planeta assim ao longo do Equador que seja realmente marcante assim, só terra, como essa porção aqui do norte da Ásia, né? As porções de terra no Equador, elas em geral são pequenas. A África tá mais campeã aqui, né? Mas tipo, tem continente no Equador. Né? Meio chumbrega, né? A distribuição de continentes aí pro Equador, tá? Então, as massas de ar da região tropical do planeta, elas vão ser úmidas, tá? Por conta da distribuição de continentes e oceanos na Terra, que fez com que a região equatorial, tropical do planeta não fosse exatamente uma região privilegiada em termos de continente. Tá? Então, não interessa onde você está na região tropical, sim, né? Principalmente no hemisfério sul, você não está muito longe de terra. Quando você está falando aqui da África, outra história. Beleza, aqui realmente, você está miolando o Saara, realmente, aí você está sob uma continentalidade marcante. Mas quando você está falando da América do Sul e principalmente da Austrália, esquece. Toda a massa de ar aqui, mesmo que for continental, ela vai ser... Austrália não, é Indonésia. Aqui. Toda a massa de ar, ainda que for continental, ela vai ser úmida. Aqui nem dá para falar que existe uma massa de ar continental, né, se formando num lugar desses, né? Mas enfim. Né? Mas na América do Sul, sim. Né? Na América do Sul é possível, né, as regiões de mais baixo relevo aqui no norte da América do Sul, temos a formação de massas de ar aqui nesse miolão da América do Sul. Tá? Então, vai ser uma massa de ar úmida, por quê? Por conta da conformação do relevo da América do Sul. De novo, Edna, beijo, tá? A importância da geomorfologia aqui para a climatologia. Tá? Por que eu tenho a formação de uma massa de ar aqui no coração aqui da América do Sul? Tá? Esse coraçãozão aqui da América do Sul, a bacia amazônica, é uma região baixa, tá? Cercada por regiões altas. Tá? Então eu tenho aqui o que no meu tempo se chamava Planalto das Guianas, hoje na classificação do Jurandir a gente chama de Planaltos Residuais Norte-Amazônicos. Vocês vão ver isso com a tia Edna. Tá? Os planaltos residuais norte-amazônicos, a norte. Depois a gente tem a Cordilheira dos Andes a oeste.
e todo um complexo de planaltos, que eu nem vou saber enunciar todos os nomes, mas a gente chamaria, né, todo o complexo dos planaltos brasileiros. Tá? Então é tudo regiões mais altas, assim, principalmente aqui nos Andes, né, que cercam uma região mais baixa. E essa região mais baixa, ela tem uma aberturinha aqui, né, que é a ilha de Marajó. Tá? Então, por aqui, entram os alísios de Nordeste. Tá? Eles vão se acumulando aqui. Essa umidade vinda do oceano. Percebeu? Até mesmo aqui do Caribe. Dá pra gente perceber alguma entradinha. Tá? Mas principalmente aqui do Atlanticão mesmo. Tá? Então tem a formação desse acúmulo aqui de umidade sobre a bacia amazônica. Tá? E como é uma região baixa, cercada, fechadinha, beleza, né? Então a massa ela fica estabilizada ali, né? Esse acúmulo de ar ali por um tempo, né? Que depois vai soprar para o restante do território brasileiro e até para outros países aqui da América do Sul. Tá? Então, muita gente acredita que a umidade que é proveniente da bacia amazônica, ela é feita pela floresta, ou pelo menos retirada do solo pela floresta, né, e conservada ali na atmosfera pela floresta. Não. Né? Floresta não produz chuva, como a gente já tinha visto na aula sobre umidade, a respeito daquela pesquisa ali sobre as chuvas no estado de São Paulo. A gente viu que ao longo do tempo que o estado de São Paulo foi desmatado, começou a chover mais. Então não se encontra essa relação entre a presença de floresta e a ocorrência de precipitação. O que faz a precipitação na região amazônica e depois esse acúmulo que produz uma massa de ar ali, que depois vai soprar para todo o território brasileiro, é massa de ar vinda do Atlântico Norte, tá? Que se acumula aqui em função da geomorfologia da América do Sul, que produz uma bacia, né, realmente uma bacia, é uma região mais baixa aqui, né, cercada de um sistema de planaltos e cadeias de montanhas que favorecem, então, o acúmulo dessa massa de ar ali. Tá? Não é floresta que produz chuva. Tá? Olha, compara, gente, o oceano, pelo amor de Deus, olha a quantidade que tem aqui, a profundidade média dos oceanos é 4.000 metros. Tudo bem que em termos de tamanho do planeta isso é pouca coisa, né? Mas em termos de lâmina d'água é bastante coisa, né? Não dá pra gente comparar isso com algum tipo de umidade que a floresta consiga reter. Ah, mas ela retém umidade. Tá, mas perto do que o oceano produz é desprezível, assim. Tá? Então não vamos ficar com essa ideia de que eu já vi isso. Estou dizendo isso porque eu já vi isso em livro didático, já vi em aula por aí, dizendo, essa regra de que massa de ar oceânica é úmida e massa de ar continental é seca. Existe gente que pensa dessa forma. Isso não é verdade. Tá? Não é porque uma massa de ar é oceânica que ela vai ser úmida, e não é porque uma massa de ar é continental que ela vai ser seca. Tá? Tem todo um jogo aí dos fatores geográficos. E esse é um caso importante aqui na América do Sul. A gente tem uma massa de ar continental, né, que se forma aqui na região da bacia amazônica, mas que é úmida por quê? Porque por conta da geomorfologia da América do Sul, ela acumula umidade vinda do Atlântico Norte. Tá? Então não é floresta que produz umidade. Todo mundo já viu gente dizendo, a massa equatorial continental, né, no caso, a massa amazônica é uma exceção, né, porque massa continental é seca, mas essa daqui é uma exceção por causa da floresta. Mano, rasga o diploma, cara. Rasga o diploma. Você tá comparando um territóriozinho de floresta com o Oceano Atlântico Norte, cara. Não tem comparação. Tá? Então, não existe esse papo de que é massa de ar continental, então é seca, é massa de ar oceânica, é úmida. Não é simples assim o assunto.
Então, na região equatorial e tropical, ou seja, as baixas latitudes, eu tenho a formação de massas de ar úmidas por conta dessa conformação do planeta que não tem grandes áreas continentais sobre a região tropical do planeta, especialmente no que diz respeito aí à Ásia e à América do Sul. Então, as massas de ar provenientes de baixas latitudes, elas vão ser todas elas úmidas, tá? Sejam elas continentais, sejam elas oceânicas, tá? Toda a circulação atmosférica vai favorecer isso, tá? Temos algumas massas de ar quentes e secas provenientes de baixas latitudes continentais, que é o caso do Saara. Tá? Então, regiões de baixas latitudes, né? Regiões mais ou menos tropicais ali, ou transição de tropical para o temperado, que sejam marcantemente marcadas é ótimo, né? Que sejam marcantemente marcadas pela continentalidade, essas sim vão conseguir produzir massas de ar quentes e secas. Tá? Então, é o caso bem expressivo aí do Saara, né? Do norte da África. Tá? Um pouquinho aqui, tem uma aqui na América do Sul, ela é bem pequena, tá? Mas também existe. Tá? Massas de ar frias e úmidas, de onde é que elas vêm? De latitudes médias e subpolares oceânicas, tá? Porque são regiões ali que ainda tem alguma umidadezinha, né? Não é tão frio assim, né? Latitudes médias, subpolares, não é um negócio tão frio assim. Então ainda consegue ter alguma evaporaçãozinha, né? Algum fornecimento de umidade para a atmosfera. Tá? E, finalmente, massas de ar fria e seca em latitudes médias continentais, que é o caso da Sibéria, tá? E altas latitudes, ou seja, os polos. E aí, importante a gente notar que não importa qual é o polo, se está falando do polo norte ou se está falando do polo sul, tá? A massa de ar que for proveniente de lá, ela é sempre seca. E aí você olha e fala, mas o polo norte é oceano. É oceano. A gente pensa, massa de ar oceânica é úmida. Falando, não é sempre assim que funciona. Né? Então, por ser uma região polar, ali você não tem evaporação de água suficiente, né? Não é quente o suficiente para você conseguir produzir evaporação de água suficiente para transformar uma massa de ar em úmida. Então, mesmo sendo uma região oceânica, o Polo Norte, ele não é competente para produzir massas de ar úmidas. Tá? Então, assim como na região equatorial, é tão quente que não importa se você está no continente ou se você está no oceano, você vai produzir massas de ar úmidas. Mesma coisa para os polos. Os polos são tão frios que não importa se você está sobre continente ou se você está sobre oceano, você vai produzir massas de ar secas. Não tem como você fornecer umidade para a atmosfera. Tá? Em termos de deslocamento, de velocidade de deslocamento, a massa de ar frio ela é mais veloz do que a massa de ar quente. Tá? As massas de ar frio, elas se deslocam a velocidades ali de 35, 40, 50, às vezes até 70 quilômetros por hora. Tá? As massas de ar quentes é 20, 25, 30 quilômetros por hora. Tá? Então, elas são mais lentas. Tá? Massa de ar frio é mais rápida, massa de ar quente é mais lenta. Tá? E a massa de ar frio, ela é, vamos dizer assim, ela é mais junta no solo, vamos dizer assim. O ar dela é mais denso, então ela é uma massa mais veloz, né? E como é um ar mais denso, né? Um ar mais apertado, assim, então, como é que eu vou explicar isso? A energia envolvida no deslocamento dela é muito mais vigoroso. Tá? Ou seja, conforme ela vai avançando, sempre uma massa de ar vai avançando, ela está empurrando o ar que está na frente, concorda? Porque a atmosfera ela não tem buraco.
Então, se uma massa de ar está avançando, ela está avançando sobre alguma outra parcela de ar. Tá? Então, uma massa de ar frio, ela empurra o ar que está na frente dela com mais força do que uma massa de ar quente. Tá? Por esses dois motivos. Primeiro, porque a massa de ar frio ela é mais veloz. E segunda, porque o ar é mais denso. Tá? Então, é mais ar. É uma quantidade maior de ar que está empurrando o ar que está na frente. Tá? Então, o empurrão, né, na hora que está chegando uma massa de ar frio, o empurrão que ela produz sobre o ar que está na frente dela é mais intenso do que o empurrão que é produzido por uma massa de ar quente. Tá? Atrelado ao conceito de massas de ar, nós temos o conceito de frente. O que é a frente? A frente é literalmente a frente da massa de ar. É a zona de contato que existe entre uma massa de ar e outra massa de ar, que está na frente dela. Tá? Então, a gente define meteorologicamente como uma zona de descontinuidade, ou seja, é a divisão, né, entre duas massas de ar. Tá? A frente é necessariamente uma zona de baixa pressão. Tá? Por quê? Porque se fosse de alta, a massa de ar não avançaria. Tá? Onde é que você vê o movimento na natureza? Ele é sempre de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, né? Teria que ter esse equilíbrio aí. Então, eu tenho uma zona de alta pressão, que é a massa de ar, ela avança por onde? Por uma zona de baixa pressão. Tá? E aí nós temos dois tipos de frentes, a frente fria e a frente quente. A frente fria é a frente de uma massa de ar frio, né? A dianteira de uma massa de ar frio. A frente quente é a dianteira de uma massa de ar quente. Tá? E nós denominamos de frente fria uma massa de ar frio, então, que avança sobre uma massa de ar quente. Quando a gente fala massa de ar quente, tá? É assim, entendam, a massa de ar é comparativamente mais quente do que ela. Tá? Porque uma massa de ar frio, ela pode avançar sobre outra massa de ar frio, elas podem ir se acavalando, assim, tá? Mas aquela massa de ar frio para onde a outra está avançando por cima, já está um pouquinho mais madura, vamos dizer assim, uma massa mais madura, já não está mais tão fria assim, né? Então ela permite que a outra consiga avançar. Né? Então, quando a gente está falando frente fria, a massa de ar frio que avançou a massa de ar quente, não necessariamente é uma massa de ar tipicamente quente. Tá? É uma massa de ar menos fria do que essa que está chegando. Tá? Mesma coisa a frente quente. Tá? Frente quente é quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar frio, ou então, pelo menos, uma massa de ar menos quente do que ela. Tá? Qual a característica, né? O que vai acontecer em termos de estado atmosférico com uma massa de ar? Tá? É o seguinte movimento. Tá? Tem aqui encontro de duas massas de ar, elas vão se chocar. Essa daqui é a frente fria, tá? O braço com a pulseira aqui é a frente fria, e essa daqui é a frente quente. Tá? Se eu tenho a massa de ar quente, frio e a massa de ar quente aqui. Então, eu tenho a frente aqui que ela está se deslocando. Tá? Se eu tenho uma massa de ar quente e uma massa de ar frio, sempre quem vai ganhar a briga é a massa de ar frio. Tá? Porque ela tem uma densidade maior e ela tem uma velocidade maior. Tá? Então, a massa de ar frio ela vai empurrar a massa de ar quente. Tá? Só que a massa de ar quente não pode ir muito longe também, né? Porque tem outras massas aqui, né? Tipo, você tentando entrar no busão, assim, na hora que o cobrador fala, pessoal, dá um passinho, né? Que tem muita gente mais querendo entrar. É isso daí mesmo, né? Então fala, a galera vai dando um passinho pra trás ali pra poder ir entrando mais gente. Só que, tipo, chega uma hora que não dá, né? Não dá mais, né? Não interessa quantos passinhos você dê, você não consegue mais ir mais pra trás no busão, né? Então, acontece, né? Felizmente,
A atmosfera não é limitada como o busão. Então, a massa de ar frio, na hora que ela vai empurrando a massa de ar quente, o que a massa de ar quente vai fazer? Ela vai subir por cima da massa de ar frio. Sabe quando tem gente buzinando no trânsito, você fala, passa por cima, não enche o saco. Tá bom. É isso que a massa de ar quente faz, né? Não dá para passar pelo meio do caminho aqui, então tá bom, vou passar por cima. Tá? Resolvido. Tá? Então, quando eu tenho o confronto de duas massas de ar, uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, a massa de ar frio, ela vai provocar a subida da massa de ar quente. E aí vocês se recordam, né? Quando o ar sobe, o que acontece? A umidade que ele tinha aqui, né? Ele vai subir, vai condensar ali em cima e vai chover. Por isso que eu tenho, geralmente, a ocorrência de precipitação quando ocorre a chegada de uma frente fria. Tá? A gente tinha visto isso sobre quando a gente falou de chuva frontal. Tá? Essa é a ideia. Então, a massa de ar quente não consegue atravessar a massa de ar frio, né? Que a massa de ar frio é mais densa. Então, ela passa por cima da massa de ar frio. No que ela passa por cima da massa de ar frio, vai condensar a umidade ali em cima e vai chover. Tá? Esse processo é tanto mais violento, quanto mais fria for a massa de ar e quanto mais quente for a outra massa de ar, né? Quanto maior for o contraste entre elas, né? Então, quando entra uma massa de ar muito frio que vai tomar o lugar de uma massa de ar muito quente, então você vai fazer essa subida do ar aí muito, muito violenta, né? Muito rápida, né? Que vai produzir uma quantidade maior de chuva num intervalo menor de tempo e numa região geográfica menor, né? Que você vê as grandes tempestades, eventualmente chegando aí quando você tem a chegada de uma frente fria. Tá? Mesma coisa vai acontecer quando eu tenho o avanço de uma frente quente. Tá? Avanço de uma frente quente, tem a frente fria aqui, né? Uma frente fria mais chumbreguinha, né? Mais modesta. Aí vem a frente quente aqui, elas se chocam. A frente quente não ultrapassa. A frente fria, ela não entra, né? Então, o que ela faz? Ela passa por cima também. Então, tanto quanto é frente quente quanto é frente fria, a frente quente a massa de ar quente vai passar por cima da massa de ar frio. A diferença é que quando é uma frente quente, ou seja, a massa de ar quente avançando sobre a massa de ar frio, né, esse deslocamento é mais lento. Por quê? Porque quem está se deslocando é a massa de ar quente. A massa de ar quente é mais lenta do que a massa de ar frio. Então, essa subida do ar aqui é mais lenta. Então, sim, mesma coisa. Vai haver evaporação, vai haver a condensação aqui, vai haver chuva. Só que todos esses fenômenos de forma muito menos intensa do que quando é uma frente fria. Tá? Então, vai ocorrer uma formação de nuvens carregadas, peronomútil, né? E uma chuva suave. Tá? Frente fria não, né? Vai ocorrer formação de nuvens muito carregadas e chuva forte, tá? Então daqui a pouco vai chover. Oremos. Cara, eu tava agora de manhã no centro, deu uma fechada no tempo, cara, tava um sol horroroso, né? Aí deu uma fechada no tempo, eu falei, ai meu Deus, eu tenho que correr pra casa pra poder, porque logo vai cair um pé d'água aqui. Que? Abriu esse sol desgramento aí de novo. Ah, que ótimo. Eu tava com preguiça de lavar roupa, né? Eu falei, cara, deu 4 horas da tarde. Eu falei, não, cara, vou aproveitar pra lavar roupa, porque ainda vai dar tempo, né? Aposto, né? Com o calor que tá hoje, ainda vai dar tempo de secar isso tudo hoje. Então, esse aqui é o esquema. Tá? Então, uma frente fria é uma massa de ar frio avançando sobre a massa de ar quente. Então, a subida do ar quente ela é muito rápida, né? Então, tem muita energia
sendo transportada por um curto espaço geográfico. Então, eu tenho a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, que são nuvens de muita energia, de grande desenvolvimento vertical e de um teor de água também muito concentrado. Então, vou ter a formação de tempestades nessa zona de encontro aqui na linha da frente. Isso, pessoal, no dia que chegou à frente. No máximo até o dia seguinte. Tá? Por quê? Porque conforme a massa de ar frio vai avançando, né? Então já choveu aqui, né? Aí depois você vai ficar sob o domínio do ar frio. Então para de chover e fica o tempo frio. Tá? A frente quente, então o ar quente avançando sobre um ar frio que eventualmente esteja aí estacionário. Tá? Então, como o ar quente ele é menos veloz do que a massa de ar frio, esse deslocamento aqui vertical do ar quente é mais suave, então eu vou ter a formação de nuvens mais suaves. As nuvens de chuva que vão ser produzidas vão ser uma nimboestratos. Então ela produz uma chuva leve e contínua, fica dias chovendo uma chuvinha leve. Aqui não. A frente fria é poucas horas, ou minutos até, de uma chuva pesada. A frente fria são muitas horas, ou até dias, de uma chuva leve. Tá? Frente quente, né? Não lembro se eu falei frente fria, essa aqui é frente quente. Frente oclusa. Cara, essa é a favorita dos catarinenses. Tá? Por que acontece? Aqui em São José chegou a 32 hoje. Cara, minha mãe tá no interior de São Paulo, tá falando, cara, tá 37 direto ali, cara. Inferno, cara. Cara, como eu odeio o verão, cara. Verão não devia existir. Enfim. Frente oclusa. O que vem a ser a frente oclusa? E já tinha visto, então, que a massa de ar frio é mais veloz do que a massa de ar quente. Então, tem aqui a massa de ar frio e a massa de ar quente. Então, a massa de ar frio vai empurrando a massa de ar quente. A massa de ar quente, então, ela vai subindo aqui por cima da massa de ar frio. Só que, então, a velocidade da massa de ar frio é maior do que a massa de ar quente. Então, ela vai expulsando a massa de ar quente por cima aqui. Se retorce a massa de ar frio. Ela vai avançando numa trajetória circular. Tá? Nessa trajetória circular, então, ela vai engolfando a massa de ar quente e joga ela toda lá para cima. Tudo que era uma massa de ar que estava toda a superfície, vai tudo lá para cima. E aqui embaixo fica todo um domínio de ar frio. Tá? Ela vai envolvendo assim, vai envolvendo a massa de ar quente para fazer ela ir lá para cima, né, forçando a subida dela. Ela vai envolvendo assim circularmente até que então fica circuito fechado, né? A frente dela encontra a sua cauda, a sua retaguarda. Tá? Então fica toda uma região aqui do terreno toda dominada por ar frio. Aí você olha e fala assim, a gente pensa, né? Veio a frente fria, beleza, deu aquela queda na temperatura brusca, assim. Aí começou a amenizar um pouquinho, começou a ficar um pouquinho mais quentinho a cada dia, de repente esfria de novo. Aí você pensa, é outra frente fria que chegou. Não, não é outra. É a mesma. Né? Só que a mesma que ela foi se retorcendo aqui, né? Aí chegou, ela encontrou a frente dela, encontrou a retaguarda dela. Tá? Então essa é a frente oclusa. Acontece bastante aqui no sul do Brasil. Tá? É a base, a gente vai ver, não na quinta-feira agora, na outra aula, é a base para a formação dos ciclones extratropicais, isso daí. Tá? Então, na hora em que a frente fria se fecha, ela vai fazendo circular aqui, a hora que ela se fecha, esse fechar dela é o olhinho do ciclone extratropical. Tá? Olhinho não, né? A cabeça, né? Porque não tem um olho propriamente. Mas vocês entenderam. É a cabecinha ali do ciclone.
aqui, esse movimento aqui, ó. Então, a massa de ar quente, que na carta sinótica a gente representa com esses triangulinhos azuis, e a frente quente aqui, né, com os semicírculos vermelhos. Então, aqui em cima eu tenho o ar quente e a frente fria aqui avançando sobre o ar frio. Então, o ar frio vai engolfando o ar quente, vai fazendo uma trajetória circular aqui em torno do centro de baixa pressão, né, avançando cada vez mais rapidamente. Vejam que o movimento da frente quente ele é muito suave, né? Ela não se movimenta tão rapidamente assim. Frente fria não, ela se movimenta mais rapidamente. Então, eu vou ter aqui a frente, que é a frente da frente aqui, né? Ela vai, encostou na sua retaguarda aqui, eliminando aqui no centro de baixa pressão todo o ar quente. O ar quente aqui ficou todo para cima, aqui embaixo na superfície vai ficar só o ar frio. Então, isso é a frente oclusa. Aqui eu tenho a cabeça do ciclone extratropical. Tá? E por fim, a frente estacionária, outra favorita dos catarinenses. Tá? Que é quando você tem uma frente fria que quer avançar, mas existe uma outra massa de ar ali mais forte que não deixa ela avançar. Geralmente, aquele anticiclone que fica, normalmente ele fica mais próximo da África, assim, né? Mas tem hora que ele se aproxima muito aqui da América do Sul. Vamos ver como é que tá a situação de hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui no Wind. Ó, compartilhar aqui a tela. Aqui a gente tem a América do Sul aqui, né? E a África aqui. Sempre tem um anticiclone aqui no meião do Atlântico Sul, tá? Tem momentos em que ele tá aqui, no caso, né, como ele tá bem no meio do oceano, mas a maior parte do ano, a maior parte dos dias que você for observar, ele tá mais perto da África aqui. Tá? Ele não costuma, não é habitual, né, não é tão frequente assim ele vir mais para perto da América do Sul. Ele costuma ficar aqui mais próximo da África, essa zona de alta pressão aqui no meião do Atlântico. Tá? Mas, eventualmente, ela se aproxima bastante aqui da América do Sul. E aí o que acontece? Eu tenho aqui uma alta pressão, vamos imaginar que isso aqui é uma massa de ar frio, né? Tá vindo aqui do sul. Tá? Então eu tenho aqui uma massa de ar frio que ela quer avançar, mas ela não consegue porque esse anticiclone ele estaria aqui bem na frente. Tá? Aqui ele não vai atrapalhar, aqui ele tá muito longe para isso, né? Não tá na frente dela. Né? Mas quando ele vem muito para perto da América do Sul, né, essa massa de ar frio quer avançar e fica os dois brigando aqui. Fica os dois brigando. Né, o anticiclone olha para o anticiclone aqui do Atlântico olha para a massa de ar frio e fala: não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo quietinho aí. Não vai subir ninguém. Tá? Fica embaçando aqui, não deixa a massa de ar frio avançar. Então fica, na hora que fica essa briga, né, a massa de ar frio aqui avançando sobre o anticiclone aqui do Atlântico, fica os dois brigando ali, um querendo avançar e o outro não deixando ele sair. Tá? E aí o que acontece? Tudo aquilo que a gente falou a respeito de formação de chuva, né, de tempestades violentas acontecerem nessa zona de contato da frente, ó, os dois estão brigando aqui, ó. Nenhum dos dois avança. Então, onde é que fica a ocorrência da chuva? Exatamente na linha onde está a frente, que ela não consegue avançar. Por isso que ela é chamada de frente estacionária. Ela realmente fica estacionada ali, ela fica parada no meio do caminho porque não estão deixando ela avançar. Então, fica chovendo tudo aqui.
Já viram aqueles memes assim, né? Alô, São Pedro, aqui é Santa Catarina. Tipo, dá pra você desligar a torneira aí, né? É isso. Né? Via de regra, é essa situação que a gente tem. Esses dias que não para de chover, é muito comum isso, né? Que seja essa situação, né? Uma massa de ar frio que está querendo avançar, mas aquele anticiclone do Atlântico, que normalmente fica mais perto da África, ele está mais próximo ali do Brasil, ele não deixa as massas de ar frio avançarem. Tá? Bem comum isso daqui. Certo até aqui? Agora a gente fala sobre as 5 grandes massas de ar que atuam sobre o território brasileiro. Aqui a gente tem um mapa mostrando as regiões comumente atingidas por ela. Em termos de nomenclatura, a gente dá o nome para as massas de ar com uma sigla de 3 letras, sendo que a primeira letra é sempre um M de massa, a segunda letra é sempre uma letra maiúscula, que vai me falar sobre a latitude onde se originou essa massa. Então, a gente vai classificar aqui, no caso do Brasil, em equatorial, tropical e polar. Tá? E se ela vai ser continental ou oceânica. Tá? Se for continental, a gente vai usar a letra C. E se for oceânica, a gente vai utilizar a inicial do oceano que está envolvido. No caso do Brasil, a gente só vai ter massas atlânticas atingindo a gente diretamente, porque não dá para vir massa de ar do Pacífico, pelo menos não diretamente, por causa da Cordilheira dos Andes. Né? Não consegue passar. Então, a terceira letra no Brasil, nas massas de ar do Brasil, ou vai ser um C de continental, ou vai ser um A de atlântica. Tá? E aí a gente consegue, com base, né, na sua latitude e na sua posição de continental ou oceânica, formular se ela é úmida ou seca, e se ela é quente ou se ela é fria. Tá? Então, a primeira delas aqui, essa A aqui, dessa letra A, o que são isso daqui? Nada mais é do que os alísios de Nordeste. Né? Então, isso aqui você está sobre o Atlântico Norte, né? Os alísios de Nordeste, soprando aqui pelo litoral norte e nordeste do Brasil, também aqui adentrando a bacia amazônica. Tá? Então, aqui essa alta pressão aqui, que é o ramo descendente da célula de Hadley no hemisfério norte, que é proveniente, que é o que produz, né, os alísios de Nordeste. Então, esta massa de ar, que é esse anticiclone, ela é a massa equatorial atlântica. Tá? Em sendo uma massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida. Certo? Então, por onde ela passar, ela vai trazer umidade e altas temperaturas. Letra B. É aqui a massa da bacia amazônica. Ela é uma massa dita secundária, porque ela é produzida a partir do acúmulo da massa equatorial atlântica, que se acumula aqui, como a gente já falou no começo da aula, se acumula ali em função do relevo da América do Sul. Uma vez acumulada aqui, consegue soprar, eventualmente, para todo o território brasileiro. Essa daqui, então, é a massa equatorial, está próximo do Equador ali, continental. Tá? Também é uma massa de ar quente e úmida. Tá? Em sendo uma massa de ar equatorial, ela vai ser quente, como a gente já tinha visto, todas as massas equatoriais, elas são úmidas, tá? Mesmo porque ela aqui é formada pelo acúmulo dos alísios de Nordeste se acumulando aqui sobre a bacia amazônica. Tá? No verão, então, principalmente, essa umidade ela vai soprar para todo o território brasileiro. No inverno, ela é mais reclusa. Tá? Ela é menos ativa no inverno, mais ativa no verão. Terceira massa, letra C, é a massa tropical atlântica. Tá? Não caiam no erro
de achar, a massa tropical ela é menos quente assim do que a massa equatorial, né? Mas é tão pequena a diferença que não dá pra gente considerar ela relevante assim, não. É quente do mesmo jeito. É tudo quente que nem o inferno, essas desgraças. Tá? A massa tropical atlântica, ela é os alísios de sudeste, tá? Então é o ramo descendente da célula de Hadley no hemisfério sul, que vai produzir os alísios de sudeste indo em direção à zona de convergência intertropical aqui no meião, aqui próximo do Equador geográfico, tá? Então, mesma coisa, é uma massa de ar em sendo tropical, quente, em sendo de um oceano tropical, ela vai ser úmida. Tá? Quarta massa, letra D, pequenininha, tá? Originando-se aqui, ó, Bolívia, Paraguai, tá? É a massa tropical continental. Tá? Essa massa aqui, ela já é seca. Tá? Ela já é seca por quê? Porque os alísios de nordeste aqui já não conseguem chegar até ela. Os alísios de sudeste aqui já não conseguem chegar até ela, tá? Ela tá no meião aqui do continente, então é uma massa de ar seco, tá? Porém quente, né? Porque é uma região ainda tropical, tá? Ela é muito no outono, tá? Vem aqui essas entradas, você deve ter passado já por essas situações, né? Que você tem umas entradas no meio do outono, de algumas semanas de ar bem quente e bem seco, que a gente faz o efeito cebola. Lembra o que é o efeito cebola? Você sai de casa, tá frio. Aí você tá com um monte de casaco. Aí vai chegando meio-dia, assim, você vai dando calor, né? Você vai tirando os casacos, né? Vai fazer umas camadas assim e tal. Você vai voltar pra casa às 5 horas da tarde, fica frio de novo, aí você vai colocando os casacos, tudo de novo. Isso a gente chama de efeito cebola. Você vai tirando as camadas da cebola. Bem comum isso no outono, tá? Por quê? Ela é uma massa secundária resultante da massa polar pacífica. Olha que louco. A gente falou que não tem massa de ar do Oceano Pacífico vindo aqui pro Brasil, né? Não diretamente. Elas vêm indiretamente. Ela faz isso daqui, ó. A massa de ar polar pacífica, vindo aqui da Antártida, passa aqui pelo Oceano Pacífico, aqui, consegue atravessar os Andes, eventualmente, tá? E se acumula aqui sobre a bacia do Chaco, né? Bolívia, Paraguai, tá? Nesse acúmulo aqui, ó, quando ela desce os Andes, ela perde bastante umidade, lembra disso, né? Quando você desce a montanha, aquecimento adiabático, isso resseca o ar, tá? Então, em sendo um ar que desce a montanha, ele vai ser um ar bastante seco. Por isso que ela é mais ativa no outono, eventualmente até no inverno, tá? Porque é quando você tem a maior produção da massa de ar polar pacífica, né? No verão, ela não é grandemente produzida, tá? Lembra aquilo que eu acho que a gente já tinha falado, né? Quando a gente tem essas semanas, a gente tem a entrada da massa de ar tropical continental, a gente chama isso de veranico de maio, que é um nome completamente incorreto, né? Porque não acontece só em maio. É aquela hora que você pensa que vai vir o inverno, já é pum! Aí o verão ressuscita, desgraçado, ordinário, salafrário. Né? Mas não é só em maio que isso pode acontecer. Isso pode acontecer em abril, maio, junho, julho, agosto. Tá? Não tem essa regra, né, que tem que ser de maio, não. Mas, grosso modo, né, ela é bem característica do outono. Deixa o ar aqui terrivelmente seco. Por fim, quinta massa, vindo aqui da Península Antártica. Ela não vem do continentão antártico, tá? Ela vem da Península Antártica, então, tecnicamente, ela não é uma massa polar, ela é uma massa subpolar, tá? Então, ela não tem toda aquela característica de ser antarticona, não.
Vem aqui da Península Antártica. Na hora que chega aqui na América do Sul, ela se bifurca. Um ramo vai virar a massa polar pacífica, que não chega aqui diretamente no Brasil, né? Só com uma massa secundária aqui, a massa tropical continental. E o outro ramo vem aqui ladeando o litoral brasileiro aqui e sobrevoando a Argentina. Ao adentrar no território brasileiro, porque a Argentina aqui, esse miolão da Argentina é plano, né? Então ela não tem muito trabalho para atravessar. Quando chega aqui no Brasil, ela tem 3 saídas, né? Vai pegar 3 caminhos, ela vai se trifurcar aqui no território brasileiro. Um ramo pega o litoral, raramente chegando até a Bahia, tá? Um ramo pega o litoral, aqui provocando essas mudanças de temperatura aqui pelo litoral brasileiro. Um outro ramo, mais curto, vai até Minas, tá? Sul de Goiás, assim, estourando. Tá? E um outro ramo, um terceiro ramo, esse consegue avançar mais. Tá? Por quê? Porque ele aproveita esse corredorzão plano aqui que tem no meio aqui da América do Sul. Tá? Eventualmente chegando até a bacia amazônica. Tá? Não raro você vê pessoal de Rondônia, do Acre, assim, penando com umas temperaturas mais baixas, assim, tipo, baixa mesmo, né? 10 graus, 8 graus. Cara, 8 graus para um acreano é um negócio muito pesado. Mas, tipo, não é fora de rotina, vamos dizer assim. Não é todo ano que acontece, né? Mas não é um evento raro. Tá? Vocês lembram daquela onda de frio que teve no 2013? Aquela onda que nevou no Cambirela? Né? Aquela onda a gente chegou a registrar 15 graus em Salvador. Pô, os baianos estavam morrendo, né, cara? 15 graus para um baiano, meu Deus do céu. Tipo, eles não sabem o que é isso. Mas 15 graus aqui pro Acre é um negócio absolutamente trivial. Tipo, eles sabem o que é. O baiano não sabe o que é 15 graus, né? Mas o acreano sabe sim, tranquilo. Até menos do que isso ele tá habituado. Esse ano chegou a dar algumas bem boas. Dessas entradas de massa de ar frio aqui pelo miolão da América do Sul. Chegou a ter registro de geada, eu acho que perto de Cuiabá. A gente teve umas entradas de frente fria bem fortes esse ano, né? Fazia tempo, né, que a gente não tinha um inverno significativo, mas o desse ano foi mais fortinho, sim. Tá? Então, esses 3 ramos aqui que vai ter esse caminho que a massa polar atlântica vai tomar pelo Brasil. Tá? Uma característica importante da massa de ar polar atlântica é esse segundo ramo aqui que eu falei para vocês, que ele é mais curtinho, né? Ele pega ali Paraná, São Paulo, sul de Minas, estourando o sul de Goiás. Tá? É uma massa polar úmida. Tá? Então, ela traz umidade. E ela atinge mais a gente no inverno. Então, esse interiorzão, esse sudeste, sul do Brasil, guardado as devidas proporções, ele deveria, pela posição latitudinal dele, ser muito mais seco do que ele efetivamente é. Principalmente no inverno. No verão não, né? Que a gente teria um monte de massa de ar úmido atuando. Mas no inverno, sim. O sudeste e o sul do Brasil deveria ter um inverno mais seco. Né? Não é seco o nosso inverno, por quê? Por causa dessas entradas da massa polar atlântica. A Globo vai dizer para você que é chuva amazônica que faz, né? Vai aparecer as reportagenzinhas ali. Estado de São Paulo, pela latitude que ele tá, ele deveria ser um deserto. Não é por causa da chuva amazônica. Chuva amazônica atinge a gente no verão. Me explique então o que faz o estado de São Paulo não ser seco no inverno. Não é a chuva amazônica. É a massa de ar polar atlântica. Tá? Que tem a sua trajetória facilitada aqui pela América do Sul, de novo, pela geomorfologia da América do Sul, né? Pelo sul da Argentina, que é plano, né? E permite com que essa massa de ar avance bastante
adentrando aqui o território brasileiro. Prova disso é que o estado de São Paulo originalmente era coberto pela Mata Atlântica. Tá? Tipo, Mata Atlântica. Atlântica, o estado inteiro era coberto. E até avançando aqui pelo Mato Grosso do Sul, né, o Paraná, chegando até na Argentina. Você vai para Ciudad del Este, que é aquela tríplice fronteira ali, né, Brasil com Paraguai com a Argentina, ainda tem Mata Atlântica lá, que é o parque lá de Iguaçu. Tipo, eu acho que dá uns 1.000 quilômetros, cara, quase. Dá mais de 1.000 quilômetros do litoral. Então, como você tem Mata Atlântica ali numa longura dessa dentro do continente? Né? Por definição, para você ter um ecossistema florestal, você não pode ter nenhuma época do ano seca. Seca hard, assim, né? Sequinha, ok, mas seca hard, assim, não pode. Né? Então, é isso que acontece, né? Nesse sudeste do Brasil. A gente não tem uma seca hard. Né? Não tem uma seca hard, por quê? Por conta da massa polar atlântica, né, que garante um bom suprimento de umidade mesmo no inverno. Tá? E eventualmente aqui fazendo bater os acreanos baterem os dentes aqui também. Tá? Aquela nevasca que deu no Cambirela não foi exatamente uma massa de ar atlântica que fez. A ideia é o seguinte: é possível, quando a gente fala massas de ar pacíficas não atingem o Brasil. Isso não é verdade. Pode chegar. É raro, mas acontece muito. Né? Eu posso ter uma massa de ar polar pacífica muito do capeta, tá? Tão forte, mas tão forte, que ela vai conseguir atravessar os Andes e ainda assim ela não vai perder tanta energia. É obviamente quando ela atravessar os Andes ela vai perder energia, né? Mas tipo, se você já tinha muita energia quando você saiu, mesmo você perdendo um pouco no meio do caminho, ainda você vai chegar aqui ainda minimamente parruda. Né? Então existe massa de ar polar pacífica que consegue chegar aqui no Brasil. Tá? Atravessando os Andes. Quando isso acontecer, moleque, se segura. Se segura porque elas são muito piores do que as que vêm da Argentina. Tá? Por quê? Porque qualquer idiota consegue atravessar aqui, né, interiorzão da Argentina. Então uma massa de ar para ela chegar aqui no inverno, no Brasil, não é difícil. Atravessar esse interiorzão aqui. Atravessar os Andes é um negócio mais complicado. Então, se ela conseguiu atravessar os Andes, é porque ela não é qualquer idiota. Ela já era uma massa muito forte na sua origem. Tá? Então, quando você vê uma massa de ar frio assim, vinda de oeste, moleque, aí você se segura. Elas são muito mais fortes, as massas de ar vindo de oeste, do que as massas de ar frio que vêm do sul. Tá? Se elas vieram de oeste, significa que elas conseguiram atravessar os Andes. Tá? Perfeito? Aqui tem o resuminho de tudo isso que a gente falou. A massa equatorial atlântica são os alísios de nordeste proveniente do anticiclone dos Açores, o ramo descendente da célula de Hadley no hemisfério norte. Ela é quente e úmida, atuando sobre os litorais norte e nordeste do Brasil. A massa equatorial continental, que é uma massa secundária da massa equatorial atlântica, né? Então, o acúmulo da massa equatorial atlântica sobre a planície amazônica, quente e úmida, atuando por todo o território brasileiro, especialmente no verão. Tá? Massa tropical atlântica são os alísios de sudeste provenientes do anticiclone de Santa Helena, que é o ramo descendente da célula de Hadley no hemisfério sul. Habitualmente ele fica mais próximo da África, mas ele pode chegar mais próximo aqui do Brasil. Né? Quente e úmida essa massa, né, atuando sobre os litorais norte, sudeste e sul do Brasil, conseguindo, né, no verão ela fica mais forte, né, conseguindo adentrar mais o continente. O restante do ano fica mais restrita ao litoral.
A massa tropical continental, uma pequena massa ali, originária da frontólise da massa polar pacífica. Professora, o que é frontólise? Lise, quebra, fronto, frente. Então, a quebra da frente. Então, a massa polar pacífica, na hora que ela cruza os Andes, ela se parte ali no território boliviano, né, produzindo essas altas pressões ali no território boliviano e que vai soprar para o centro-oeste, sudeste do Brasil entre outono e inverno, que é o que provoca os chamados veranicos. E por fim, a massa polar atlântica, que não se enganem, ela não é do polo efetivamente, ela é da Península Antártica, né? Por isso que ela é úmida, senão ela seria seca, né, se ela viesse do interiorzão da Antártida. Consegue atravessar as planícies centrais da América do Sul, ali na Argentina, e consegue atingir quase todo o território brasileiro, né? Só não, tipo, aquele nordestão mesmo, a parte mais grandonas, assim, da Amazônia, assim. Se bem que, sim, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês depois, tá? Então, fria e úmida, né? Provocando aí essas chuvas e baixa temperatura no sul, sudeste, partes do nordeste, centro-oeste até no norte. Tá? Aquela massa, quando neva nos Andes, em 2 horas gela a cidade de Uruguaiana na divisa com a Argentina. Sim, né, essa massa vindo pra cá. Aquele dia que nevou no Cambirela, tem uma cidade aqui no Amazonas que chama São Gabriel da Cachoeira. Uma região aqui do Amazonas que ela fica... Se você olhar no mapa, ela é chamada de cabecinha do cachorro. Tá? Você vai forçar a imaginação um pouquinho, né? Parece uma cabecinha de cachorro ali na fronteira com a Colômbia. Tá? A cidade de São Gabriel da Cachoeira. Ela já fica no hemisfério norte. Tá? Aquele dia que nevou no Cambirela, uns 2, 3 dias depois, assim, como a massa de ar foi avançando, né? Chegou a dar 17 graus. Em São Gabriel da Cachoeira. Mano, surreal, assim, cara. A desgraçada conseguiu ultrapassar o Equador. Tão forte. Tá? Então, dá pra fazer isso. É uma massa de ar vir aqui da Península Antártica e conseguir cruzar o Equador. Isso não é impossível e, aliás, não é nem raro de acontecer. Dá para você observar isso, tá? Curioso é que pro Nordeste essa trajetória não é tão fácil, né? Tipo, você não vai ver 17 graus em Natal. Eles não sabem o que é isso. Aliás, né, fazendo fofoca aqui um pouquinho, quando eu entrei na graduação, foi em 2000. O ENG, o Encontro Nacional de Geógrafos, foi aqui em Florianópolis. Foi a primeira vez que eu vim pra Florianópolis. 2000, calor, assim, né? Felizaça, chegando aqui, né? Tá bom. E tava previsto de vir uma massa de ar muito forte. Muito forte. Muito forte. E foi realmente uma semana muito terrível. Assim, eu nunca tinha passado tanto frio na minha vida. Nunca. Depois, em outra semana pra Porto Alegre, que eu fui, eu passei muito mais frio do que nessa, né? Mas ok, até então, na minha vida, eu nunca tinha passado tanto frio. Então tinha a previsão, né? A gente já acompanhando a previsão, você falando, gente, leva todas as suas blusas assim que nevou na serra, uns 3, 4 dias antes da gente ir, nevou bastante na serra, a gente, meu Deus do céu, né? Vai estar muito frio no ENG e tal, a gente pastou pra caramba, assim, né? O professor Luiz Fernando Scheib, da UFSC, que ele estava organizando o evento, acompanhando ali a previsão, falou, falaram pra ele, cara, avisa todas as delegações nordestinas, assim, que tipo... Eles vão ver um negócio que eles não conhecem, né, cara? Beleza, aí ele saiu, né, ligando pra todo mundo, falou, olha, venham equipados, porque vai estar muito, muito frio. Aí disse que ele chegou pra delegação do Rio Grande do Norte, da Federal do Rio Grande do Norte, falou, venham equipados, que vai estar muito frio, né? Aí o pessoal agradeceu. Professor, nossa, muito obrigada, então, pelo aviso, né? Vou avisar a galera, então, que é melhor eles levarem 2 moletons, então. Sim, acho bom. 2 moletons. Pessoal do Rio Grande do Norte. E aqui em Floripa. Uma massa de ar
Federal. Uhum. Mano, mas esses caras reclamaram tanto. Mas eles xingaram tanto. Mas eles xingaram tanto. Mas eles xingaram tanto. Mas eles xingaram tanto o frio aqui de Floripa, que no ano seguinte estava marcado para ser o ENEG, que era o Encontro Nacional de Estudantes de Geografia, ia ser em julho no ano seguinte, em Porto Alegre. Você fala, cara, se a gente não aguentou esse frio em Florianópolis, como é que vai ser em Porto Alegre? Meu Deus do céu! Fizeram um esculacho para poder mudar a data do evento para janeiro do outro ano ainda, em Porto Alegre, porque eles não iam aguentar o frio. Aí foi o contrário, né? Aí foi a glória deles, né? Porque Porto Alegre em janeiro também é forno alegre, né? Aí quem pastou foi nós aqui, né? Tudo sul e sudeste ali morrendo com o calor de Porto Alegre. Então, sim, né? Essas frentes frias muito, muito fortes, elas não são impossíveis de acontecer no interior do Pernambuco. Tem uns pedacinhos do interior do Nordeste que eles são mais friozinhos mesmo, né? Mas não é por conta da latitude, é por conta da altitude. Tem uns pedacinhos mais alto aqui, né, mesmo, né? Quando eu fui para Caetité, na Bahia, eles estavam falando, não, aqui é mais friozinho mesmo, né? Tem noite aqui que dá 17 graus no inverno. Nossa, 17 graus. Mas por quê? Porque Caetité é alto, né? Então tem alguns pedacinhos no Nordeste que realmente são mais friozinhos, né? Principalmente no inverno. Mas é muito mais uma questão de relevo. É porque eles são mais altos mesmo. Mas sim, isso efetivamente acontece, né? Tem umas regiões ali que são mais friazinhas, tá? Mas, cara, inverno de 2000, cara, inesquecível aqui em Florianópolis. E até engraçado que é o único momento que o pessoal usa bota pra festas. É quando tem as festas juninas, né? As festas juninas a gente aproveita esse friozinho, assim, a gente olha e fala, meu, fazer fogueira no interior do Nordeste pra fazer festa, que absurdo, né? Como é que os caras como é que os caras aguentam isso? É porque sim, dá uma baixadinha de temperatura, esses lugarzinhos mais de serra no Nordeste dá uma baixadinha assim, né? Quando a gente pode realmente aproveitar para vestir uma roupinha que você só vai usar naqueles dias ali, o resto do ano você não consegue mais, né? É só esse efeito da altitude também. Ok, até aqui, crianças? Eu acho que eu vou encerrar por aqui a nossa aula hoje, que eu ia entrar no assunto de El Niño e vai ficar muito... Não vou conseguir concluir esse assunto para agora. Fazer o seguinte, tá? Quinta-feira eu falo essa parte do El Niño e eu vou passar para vocês as diretrizes básicas da nossa primeira atividade, que vai ser a interpretação de cartas sinóticas, tá? É uma atividade que dificilmente os alunos conseguem fazer sozinhos, né? A interpretação das cartas. Então eu vou fazer ela junto com vocês. Se vocês já tiverem grupos formados, ok. Quem não tiver grupo formado não tem problema, tá? A ideia é que vocês estejam atentos à explicação e depois vocês formam os grupos que o trabalho vai ser para entregar tipo só ano que vem, né? Então não vai ter essa pressa de você se ajuntar em grupos se você não fez isso ainda, tá? Porque a parte de El Niño eu vou ocupar mais ou menos não chego a ocupar nem uma hora da aula, né? Então eu concluo essa parte de El Niño e faço com vocês a interpretação das cartas sinóticas, tá? Em que vai consistir? Vão ser 4 cartas, primavera, verão, outono e inverno, né? Situações bem típicas do que acontece no território brasileiro. E aí eu vou selecionar ali 3 cidades na América do Sul para vocês fazerem a previsão do tempo nessas cidades com base nas informações da carta sinótica, tá? Então, o objetivo não é claramente não é que vocês efetivamente, né, façam uma previsão acertada como um meteorologista e tal, mas que vocês consigam reconhecer as entidades aerológicas ali na carta, ok? Então, a gente faz isso na quinta-feira, então. Fechou, então, crianças? Alguma questão referente a esse conteúdo?
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Fechou, então, crianças. Obrigada pela presença de vocês. Boa semana. E até quinta, então.